Como ter autodomínio, como conseguir controlar os próprios pensamentos, controlando a própria mente. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se esse tema te chamou a atenção, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Meu nome é Wellington Carlos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu estou sempre trazendo conteúdo, técnicas de controle emocional, inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal. Então, se você é novo aqui, te convido a se inscrever no canal. Vamos lá, como a gente consegue ter autodomínio? A gente vai trabalhar aqui técnicas e conceitos tirados do livro Autocontrole, do Augusto Cury. Esse livro aqui, ó. Se você quer se aprofundar mais em cada tema que eu vou abordar aqui nesse vídeo, eu te convido a ler o livro. É um livro super curto, 90 páginas, e vai transformar a sua vida, vai transformar a forma com que você lida com os seus pensamentos. Então vamos lá. Mas antes eu queria falar algo muito importante. A maioria das pessoas, elas lidam com questões profissionais, com problemas profissionais e deixam de lidar com os próprios problemas mentais que elas carregam dentro de si. A maioria das pessoas, elas estão preocupadas com as coisas externas e deixam de cuidar das coisas internas que estão dentro de si mesmas. Isso é um grande problema, é um grande erro. Isso são os primeiros passos rumo a uma inteligência emocional ruim, rumo a uma possível ansiedade, uma possível depressão no futuro. A gente tem que saber lidar com as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos. E esse livro, ele trabalha bastante essas áreas. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos começar falando de técnica. Você sabia que aquelas pessoas que vivem falando sozinhas, elas na verdade elas não estão falando sozinhas, elas estão falando consigo mesmo? Todos nós possuímos várias vozes dentro de nossas cabeças, vozes da ansiedade, vozes da depressão, pensamentos perturbadores, todos nós possuímos vários. E aquelas pessoas que às vezes você se encontra com ela e talvez ela está falando alto ali, ela está nada mais, nada menos que tendo uma conversa consigo mesmo. E não tem nada de errado nisso. No livro, Augusto Cury, ele fala que loucos não são os que conversam alto, conversando sozinho. Loucos são os que não conversam. É uma loucura a pessoa não ter um autodiálogo consigo mesma. Ela não questionar pensamentos perturbadores, pensamentos autossabotadores. Ele fala que sim, que isso, além de ser muito saudável, é considerado uma técnica psiquiátrica para a pessoa conseguir lidar com os próprios pensamentos, conseguir lidar com a própria mente. Ou seja, essa é uma excelente técnica para aquela pessoa que deseja ser inteligente emocionalmente. O nome dessa técnica é autodiálogo. É a pessoa ter um autodiálogo consigo mesma, ou diálogo intrapsíquico, que consiste em a pessoa saber dialogar consigo mesma. Tá ok. Eu entendi que eu tenho que conversar comigo mesmo, com os meus próprios pensamentos. Agora, eu vou falar de 4 fatores importantes se a pessoa quer levar essa técnica adiante, ela quer colocar no dia a dia dela. Primeiro fator fundamental, a pessoa ela tem que fazer um debate lúcido consigo mesma. Ela tem que questionar as verdades que ela acredita, ela tem que questionar paradigmas que ela acredita, ela tem que questionar e fazer um debate lúcido com as coisas que ela vive falando, que ela vive pensando, pensamentos automáticos que vêm na mente dela. Todos nós devemos fazer isso de forma lúcida. Por quê? Porque muitas das vezes, no calor do momento, a gente toma certas decisões e depois aquilo ali gera talvez resultados negativos e consequências ruins, mas depois, num pós-momento, a gente tem que parar, analisar e ter uma conversa consigo mesmo. A gente tem que sentar e conversar consigo mesmo. É sobre isso que o Augusto Cury ele trabalha bastante no livro. Segundo ponto, a gente tem que se reunir de forma inteligente com o nosso passado. Isso aqui é surreal. Por quê? A gente tem que entender uma coisa. A gente não é capaz de mudar o nosso passado. A gente não consegue mudar o que já aconteceu. Mas a gente pode reeditar
as memórias que hoje nós possuímos. A gente pode fazer um encontro com o nosso passado através das nossas lembranças e dar novos significados àquelas coisas que nós passamos, por aqueles processos que nós passamos. Talvez a gente tenha uma memória muito negativa de algo que nos aconteceu. Quando a gente tem um autodiálogo com essas lembranças, quando a gente se reúne com esse passado, a gente se recorda, não com julgamento, nem com tristeza, nem com amargura, mas a gente se recorda de maneira que a gente está indo até lá para resolver aquele problema mental que a gente tem, aquela lembrança antiga do passado. A gente tem que saber curar feridas antigas. A gente tem que saber ir até lá e passar um remédio naquelas feridas. Por quê? Porque uma vez que a gente passa o remédio, ela tende a cicatrizar. Agora, uma vez que a gente deixa ela lá e pensa que a gente nem pode pensar nela, muitas das vezes ela vai vir à tona em alguns momentos e a gente vai se machucar cada vez mais com essas feridas antigas. Já era para a gente ter se curado há muito tempo atrás. Então, essa é uma dica fundamental. Tenha um encontro com o seu passado, saiba criar novas lembranças saudáveis ali do lado daquelas memórias antigas de sofrimento, de dor. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Dê novos significados. Apesar de eu ter passado por isso, isso foi de fundamental importância para que eu me construísse e me tornasse quem eu sou hoje. Tenha isso em mente. Tudo que você passou foi de fundamental importância para que construísse a pessoa que você é hoje. Não fique se martirizando por conta das coisas que você passou. Talvez você, muitas das vezes, você fica se questionando, ah, mas por que eu passei por isso? Ah, mas eu não precisava passar por isso. Na verdade, talvez você precisava sim, porque foi somente por tudo isso que você passou que fez você chegar aonde você está hoje. Então, não fique se martirizando, se relembrando de coisas do passado ali, que só servem para te prejudicar e para te machucar. Se recorde, mas de forma que você vai até lá e você vai pegar aprendizados, você vai dar novos significados. E toda vez que você repete esse processo, a cada vez que você se relembra, você sente cada vez menos dor, porque você vai reeditando e reeditando, criando novos significados para aquelas lembranças tristes, que uma vez foram tristes. Eu li uma vez um livro e no livro falava assim: o nosso passado ele é como uma biblioteca com vários livros. E quando a gente decide ficar se relembrando de coisas antigas, é a mesma coisa que a gente decidir viver dentro dessa biblioteca, folheando os livros mais antigos empoeirados. Ou seja, isso não faz bem para nós. A gente tem que se concentrar em 20% no passado, 70% no presente, no aqui, no agora e 10% no futuro, projetando, visualizando onde a gente quer chegar. Ou seja, decida sair da sua biblioteca mental do passado e viver no aqui, no hoje e no agora. Terceiro ponto que eu quero comentar, terceiro fator fundamental para quem quer ter uma boa inteligência emocional. Realize um debate sério e contínuo com seus próprios pensamentos, seus pensamentos perturbadores, sentimentos talvez de ansiedade, sentimentos de tédio, sentimentos de depressão. Tenha um debate contínuo, como se você fosse um advogado de defesa de si mesmo, questionando esses pensamentos. Por que eu estou me sentindo assim? Como que isso foi me acontecer? Isso tem lógica eu me sentir assim? Por quê? Quando? Onde? O que me fez? Tem sentido? Vai me fazer bem? Quando você começa a se questionar dessa forma, você começa a trazer a luz da razão para a sua vida. Você começa a enxergar em um âmbito diferente. Você sai de dentro da experiência e começa a enxergar uma ótica diferente, analisando a situação de fora da caixa, não dentro da caixa, não sendo uma vítima, mas sim um analista analisando e conseguindo tirar as melhores conclusões daquilo ali. Ou seja, faça isso e de maneira contínua, todos os dias, a todo momento, assim quando vier um pensamento perturbador, uma coisa ali que queira te prejudicar, drenar sua energia, realize essa técnica de ter um debate consigo mesmo.
E o quarto fator fundamental para quem quer ter uma boa inteligência emocional, mas antes de eu falar ele, eu quero te convidar a interagir aqui no canal, deixando seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui no vídeo o que, que você achou de cada fator aqui, o que, que você achou dessa ideia de ter um diálogo consigo mesmo. E não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Estou sempre compartilhando conteúdo bacana lá sobre desenvolvimento pessoal, conceitos, princípios bíblicos. Arroba é wellingtoncarlos.1. Quarto fator fundamental para quem quer ter uma boa inteligência emocional. O quarto fator é você confrontar e expugnar pensamentos perturbadores, pensamentos que muitas das vezes vêm na nossa mente. Quem nunca sofreu uma rejeição, depois ficou se martirizando por conta daquilo ali? Ah, mas por que que isso foi acontecer? Ah, mas por que que isso aconteceu comigo? Ah, mas eu podia ter tomado uma decisão diferente. Ah, mas eu podia. Ah, mas não sei o quê. Todas as pessoas possuem pensamentos perturbadores em alguma fase da vida ou em vários momentos da vida. Às vezes, arrependimento, às vezes, algo que gostaria de fazer, mas ainda não fez. Todos possuímos isso. E o que consiste esse quarto fator? É você saber lidar com eles, é você saber expugnar, é você saber confrontar esses pensamentos, como um advogado de defesa faz quando ele está defendendo uma pessoa inocente. É você chegar para você mesmo e falar: eu mereço o melhor dessa vida. Eu mereço o melhor dessa terra. Se isso aconteceu, é porque era para acontecer assim. E ainda tem muitas coisas muito melhores para me alcançar e para mim conseguir conquistar. Ou seja, toda vez que vier um pensamento perturbador, talvez um arrependimento, talvez algo que você gostaria de fazer, mas você ainda não tem acesso, questione esses pensamentos dessa forma. Augusto Cury ele fala no livro que se você conseguir trabalhar todas essas técnicas, num período de 6 meses, você para de ser controlado pelas situações que estão ao seu redor e você passa a controlar a sua própria vida, seus próprios pensamentos. Você para de ser uma pessoa que é comandada pelas situações externas e começa a você mesmo a governar a sua própria vida, os seus próprios pensamentos. Você deixa de ser um alienado, começa a tomar suas próprias decisões. Então, te convido a fazer todos os dias esses exercícios, essas práticas de ter conversas consigo mesmas, conversas sérias, talvez conversas confrontativas. Talvez em alguns momentos vai ser preciso de você se acolher, em alguns momentos vai ser preciso de você se questionar, em alguns momentos vai ser preciso de você se confrontar. Não deixe de fazer isso. A partir do momento que você começa a fazer isso dia após dia, você vai criando em você mesmo novas crenças de determinação, de autossuficiência, de merecimento. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado.